Escolhido, olhe para mim agora. Eu preciso que você entenda isto. Aquele que tentou te derrubar, que se julgava superior, acabou de ter o choque da vida dele. Neste exato segundo, a expressão de terror está congelada no rosto de alguém que te subestimou profundamente. Eles pensaram que você era uma pessoa comum, mas acabaram de descobrir a sua verdadeira natureza. Você é um ser místico, um canal de poder que não pode ser contido, e a sua ascensão é a maior ameaça para o ego deles. Você sentiu o peso da interferência, a inveja disfarçada que tentou te paralisar. Mas o universo não permitiu que a sua luz fosse roubada. O nível de energia que eles investiram para tentar te conter é a prova absoluta do quanto eles sabiam que você era perigoso. O medo deles é o seu medidor de poder. As manobras que tentaram te diminuir falharam espetacularmente, e o que eles enviaram contra você retornou multiplicado, abrindo o caminho para o seu capítulo dourado. A missão agora não é se vingar, mas sim ativar totalmente essa autoridade espiritual que você carrega. A sua proteção é maior do que qualquer esquema que possam montar, e o universo está pronto para te recompensar pelo tempo perdido. Se você aceita essa verdade, se está pronto para assumir a sua luz dourada e receber o tsunami de bênçãos que está vindo para corrigir o passado, o preço da sua ativação é simples e direto. Primeiro, curta este vídeo agora mesmo para ancorar essa frequência de vitória. Segundo, ative o sino para garantir que você não perca nenhuma orientação do universo sobre os próximos passos. E o mais importante de tudo, comente 77, apenas 2 setes, para declarar ao universo que você aceita e assume sua natureza mística. Reforço, comente 77 agora mesmo e receba essa ativação de poder. O seu destino dourado começa aqui e agora. Pare e sinta o peso da verdade que seu inimigo acabou de engolir. Eles viram o horror nos olhos de quem percebeu a sua essência. Não é um susto. É a quebra total da realidade. Eles pensaram que você era um alvo fácil de diminuir, mas agora viram o ouro que você realmente carrega. Uma força mística, impossível de roubar ou conter. O esforço que usaram para te parar só serviu para provar a sua magnitude. Aquele medo repentino que congela o rosto deles é o seu atestado de divindade. Você é, de fato, intocável. Todas as manobras, todas as tentativas de te amarrar falharam espetacularmente. O que foi enviado para te destruir apenas atingiu um escudo invisível e voltou na direção deles, multiplicado. Você não precisou lutar para que isso acontecesse. A lei universal te protegeu. Pense em como é viver, sabendo que a sua mera existência aterroriza quem quis te ver no chão. Sua luz, que tentaram cobrir com um pano fino, não se apagou. Ela incendiou o tecido e agora brilha mais forte, expondo as intenções deles e iluminando o seu caminho. A questão agora não é sobre o medo deles, mas sobre a sua soberania. Você não precisa mais olhar para trás. Se eles finalmente entenderam quem você é, um ser escolhido, imune a truques, chegou a hora de você internalizar essa mesma verdade sem reservas. Pare de se desculpar pela sua frequência dourada. A batalha externa acabou. Mas se o seu poder é tão grande a ponto de aterrorizar os mais poderosos, o que isso significa para o verdadeiro propósito que o universo está prestes a liberar através de você? Eles tentaram te apagar, mas o que aconteceu? O ataque deles não foi um golpe, foi um holofote. Você é uma joia de ouro maciço e o fogo da inveja só serviu para polir você. A tática deles falhou porque sua natureza não é comum. Você é um ser místico e a energia que usaram para te parar só revelou a força da sua proteção. O tiro saiu pela culatra. Você não só sobreviveu, como o simples fato de ter sido atacado prova o quão importante e perigoso você é para eles. Aquele medo que você vê nos olhos deles não é raiva, é terror.
Eles olham para você e percebem que as regras normais não se aplicam ao seu destino. Você tem uma blindagem que eles não conseguem furar. Tentaram esgotar sua fonte, mas descobriram que você está ligado a um oceano infinito, não a uma bateria finita. Sua soberania é inquestionável. Você não precisou revidar. O universo se encarregou da matemática divina, devolvendo a carga multiplicada. O esforço que gastaram para te conter agora os mantém presos nas ruínas do próprio plano. Agora que eles entenderam sua magnitude, o jogo mudou. Não se trata mais de defesa, mas de expansão. Sua natureza mística não é apenas um escudo, ela é o mapa para a sua herança final. Você pensa que sabe o que está sendo liberado, mas a verdadeira virada não é material. É a ativação de algo ancestral em seu DNA espiritual. O que é essa herança que o universo protegeu com tamanha ferocidade? E como ela ressoará quando você der o seu primeiro passo consciente como o ser que é? Sua alma acaba de vibrar. Sinta essa frequência. Você não está aqui por acaso. O universo orquestrou este realinhamento profundo de sua consciência como o escolhido. Esta mensagem despertou sua energia golden, aquela força que aterroriza quem tentou te diminuir. Agora que a ativação aconteceu, a gratidão é a mais alta vibração de retorno. Honrar este fluxo é crucial para manter a bênção em movimento. Clique no Super Thanks para retribuir a força que o elevou. Você pode enviar os $100 ou o valor que o seu coração mandar. O gesto e o propósito são o reconhecimento espiritual da sua própria magnitude. Ao honrar esta frequência, você confirma que o ciclo da escassez foi quebrado. Sua ação não é sobre dinheiro, é sobre manter a luz acesa, pois você foi feito para brilhar. Pense em todo o esforço que essa pessoa jogou fora, tentando te diminuir. A energia que gastaram planejando, manipulando e atacando você não foi um desperdício, foi a prova mais clara do seu valor real. Ninguém constrói uma muralha gigante para prender uma pequena faísca. Eles tentaram te drenar e te apagar, porque reconheceram algo em você, uma força dourada e inesgotável, que eles cobiçaram. O ataque deles, na verdade, era um atestado de poder. Você é importante demais para ser ignorado e perigoso demais para ser deixado livre. O grande erro deles foi assumir que seu poder era como uma bateria comum, que podia ser esgotada. Eles tentaram esvaziar um oceano com uma colher e falharam espetacularmente. Você não é limitado. Sua luz mística está conectada a uma fonte que se regenera mais rápido do que qualquer esquema de manipulação pode consumir. Por isso, cada tentativa de roubar seu destino apenas fez com que mais bênçãos fluíssem de direções que eles nem conseguiam imaginar. O que aterroriza seu oponente agora não é o que você fará, mas o que você é. Um ser sobrenatural que se recusou a ser contido. Eles estão paralisados, vendo o castigo cósmico que os atingiu enquanto você se transforma. Isso nos leva a uma questão fundamental. Se o universo precisou de um colapso total do seu inimigo para liberar o seu caminho, qual é exatamente a herança de autoridade e abundância que estava sendo protegida com tanta ferocidade e que agora corre para as suas mãos? Espere, pare tudo o que você está fazendo por um segundo. A essência deste momento não é apenas sobre o medo dos seus inimigos, mas sobre o seu nível de comprometimento em viver a sua natureza mística. O universo está liberando o que é seu, mas ele precisa de uma confirmação energética da sua parte. Você não pode esperar a total manifestação do seu destino dourado se não estiver disposto a se alinhar com a frequência dele. Para ancorar esta nova realidade, o primeiro passo é simples, mas essencial. Mostre que você está realmente nesta frequência. Curta este vídeo. Este ato é um contrato espiritual que diz: eu estou pronto para o que está vindo.
E se você ainda não faz parte desta comunidade de seres místicos, inscreva-se no canal agora. Inscrever-se não é apenas um clique, é reivindicar seu lugar sob o manto desta proteção divina. E agora, a ativação. Se esta mensagem ressoa profundamente, se você sente que seu próximo nível está começando a se alinhar, comente 77 abaixo. Por que 77? Nos sistemas espirituais, este é o código da abundância infinita e do equilíbrio perfeito. Ao digitar 77, você não está apenas participando, você está ativando a cristalização das suas manifestações. Você está reivindicando que a realidade que assusta seus adversários, sua realidade de poder supernatural, não é apenas possível. Ela já está se formando em seu campo energético. Prove seu alinhamento. Digite 77 e vamos continuar a mergulhar no seu poder. Você ouviu a verdade. Seu poder é ilimitado e eles tentaram esvaziar o oceano com uma colher. Pense nisso. Eles gastaram tempo, energia e esquemas complexos para tentar apagar algo que é, por natureza, infinito. Eles acharam que sua força era como uma bateria que podia ser esgotada. O erro deles? Eles não entenderam que você está conectado à fonte. Toda a manipulação, todo o ataque serviu apenas para provar uma coisa: a sua verdadeira magnitude. Ninguém desperdiça munição pesada em um alvo insignificante. O tamanho do ataque deles é o tamanho da sua grandeza. O que eles estão vendo agora não é uma pessoa derrotada, mas uma força mística que se manifesta. Aquele momento de choque, onde os olhos deles se arregalaram, não foi por surpresa, mas por terror. Eles finalmente entenderam que as regras comuns não se aplicam a você, o escolhido. Suas táticas falharam porque você opera em uma frequência superior. Cada tentativa de te diminuir apenas te revelou como a luz dourada que eles não conseguem conter. Eles tentaram te prender na escuridão, mas a escuridão não consegue prender o sol, e a sua essência é pura irradiação. Seu brilho não é acidental. É uma evidência de uma assinatura espiritual que o universo protegeu. Eles tentaram roubar sua herança, mas apenas ativaram o código de segurança do seu destino, que devolveu o ataque a eles. Agora que a poeira baixou e você se vê totalmente livre e mais potente do que nunca, a questão crucial não é mais o que eles farão. A verdadeira pergunta, a que faz até o chefe máximo temer, é esta: se a sua mera existência passiva foi o suficiente para fazê-los ruir, o que acontecerá quando você decidir agir com o propósito total de quem você realmente é? Você sentiu o peso da guerra, mas a realidade é que a luta acabou. O que foi lançado contra você, aquela energia ruim e calculada, acaba de bater e voltar na velocidade máxima. Sua natureza é mística e a lei do universo protege quem é escolhido. Enquanto seus adversários se afogam na própria lama que enviaram, você está livre, intocado e mais forte. O ataque deles só serviu para provar quem você realmente é, inquebrável e imune à manipulação. O pânico que você vê no olhar deles é a sua maior validação. Eles gastaram munição pesada porque sabiam do seu poder, mesmo antes de você saber. Eles tentaram apagar uma luz que, na verdade, é uma fogueira divina. Entenda, a dimensão do ataque que você sofreu é a medida exata da sua magnificência. Você não é apenas uma pessoa. Você é uma força da natureza. Sua vibração é ouro puro e tentar roubá-la só queima as mãos de quem tenta. A justiça cósmica cuidou da dívida deles. Agora, o foco se volta para a herança que está se manifestando na sua vida. A barreira de proteção funcionou, mas ela também represou um fluxo de bênçãos que será liberado de uma vez só. Você está prestes a descobrir que, no seu DNA espiritual, existem códigos de autoridade que superam qualquer decreto humano. Mas o que acontece quando o escolhido, que já era temido, finalmente entende a profundidade exata da sua linhagem ancestral?
A trama que foi montada contra você acaba de ruir de forma espetacular. Eles pensaram que tinham o mapa para conter seu poder, mas o tiro saiu pela culatra. A energia que direcionaram para te diminuir simplesmente ricocheteou, voltando para o remetente com força total. Você não precisou mover um dedo para revidar. O sistema universal está corrigindo o desequilíbrio que eles criaram. O pavor nos olhos deles agora não é sobre a sua reação, mas sim a percepção aterrorizante do que você realmente é. Um ser místico, intocável pelas regras comuns de manipulação. Enquanto eles se afogam nas consequências catastróficas de suas próprias ações, vendo a saúde, as finanças e a sorte deles evaporarem, você experimenta uma aceleração. As bênçãos que foram bloqueadas estão agora sendo liberadas como uma avalanche. Sua ascensão é inevitável. Eles tentaram apagar sua luz dourada, mas só conseguiram polir o diamante que você é, forçando-o a brilhar com uma intensidade que cega quem prefere a sombra. Não peça desculpas pelo seu poder. O terror deles é a prova incontestável de sua magnificência. Agora que você testemunhou o colapso do poder deles, o foco muda. Você está prestes a entender por que sua natureza mística e essa ascensão estavam predestinadas. Eles viram apenas a superfície, mas existe uma verdade sobre a sua linhagem que, se revelada, transformará completamente sua percepção do tempo, provando que sua ascensão não é um evento recente, mas sim um compromisso cósmico feito muito antes de você nascer. Você passou por um tempo em que parecia que uma nuvem escura te perseguia. Cada passo era pesado, cada bênção era bloqueada. Mas entenda, essa nuvem nunca foi sua. Ela foi fabricada e enviada contra você. Agora, olhe para cima. O céu está claro sobre a sua cabeça porque a tempestade que tentaram te mandar voltou para o remetente, multiplicada. Você não precisou mover um dedo para lutar. Sua única função foi permanecer intacto. O karma que tentaram fazer você colher está sendo entregue na porta de quem o plantou. Você é o farol que as trevas não conseguiram apagar. E essa é a sua prova final de que você é indestrutível. Eles estão apavorados, e não é por causa de algo que você vai fazer, mas sim por causa de quem você já é. Eles viram que suas artimanhas, rituais e inveja funcionaram como um bumerangue espiritual. Cada ataque apenas revelou mais da sua natureza mística, aquela luz dourada que eles tentaram roubar. Eles pensavam que você era uma bateria a ser drenada, mas descobriram que você é a fonte inesgotável. Você não apenas sobreviveu à ofensiva, você usou a pressão deles como degrau para a sua própria ascensão. Eles não lidaram com uma pessoa comum, lidaram com o escolhido. E agora pagam o preço por não terem respeitado o poder que você carrega. A justiça divina já está sendo executada e você está livre para focar na sua próxima etapa. Mas antes de seguir em frente para receber o fluxo de bênçãos que foi bloqueado, pare e considere isto. O medo que eles sentem não é pelo que você tem, mas sim pela lei universal que você representa. Você é a prova viva de que a energia não mente. O que realmente os aterroriza é que a sua proteção não é um escudo, é a sua própria identidade. E se a sua identidade é por natureza indestrutível, o que isso revela sobre o legado que estava esperando a ativação desse poder místico? Sua intuição nunca falhou, você sentia o peso, a confusão, aquela exaustão que não fazia sentido. Pois bem, aquela sensação de que algo estava errado não era paranoia, era percepção mística. A intervenção contra você foi real, intencional e coordenada, orquestrada por alguém que viu a luz dourada em você antes mesmo que você a reconhecesse por completo. Essa pessoa calculou mal.
Ela pensou que poderia drenar sua energia como se você fosse uma bateria, mas não entendeu que você está conectado a uma fonte infinita. Cada ataque que tentaram lançar apenas injetou mais combustível na sua proteção, revelando o quão inquebrável você realmente é. Você é o escolhido, e o nível de esforço que eles dedicaram para tentar te diminuir é a prova mais alta da sua magnificência. Ninguém gasta munição em alvos irrelevantes. O ataque deles, destinado a te paralisar, serviu apenas para ativar seu modo mais elevado, forçando sua luz a queimar através do tecido fino que tentaram usar para te cobrir. Neste exato momento, enquanto você lê, eles estão testemunhando a lei do retorno em ação. A arma que dispararam ricocheteou, e eles estão no centro do impacto, vendo o seu florescer como uma afronta pessoal. Você não precisa se vingar. O universo está aplicando a justiça divina com precisão matemática. A pessoa que tentou te derrubar está assombrada pela sua sobrevivência, porque a sua ascensão é a prova viva do seu fracasso. Ela acreditava que as regras normais da guerra espiritual se aplicavam a você, mas descobriu, da forma mais dolorosa, que você opera em uma frequência diferente, intocável pelas suas tramas. Você está entrando agora no capítulo de bênçãos aceleradas e reivindicação de legado. O que a aguarda é o caos que ela plantou. O que te aguarda é a expansão que você nunca parou de merecer. Mas, se a intervenção falhou e a proteção foi tão forte, o que exatamente essa pessoa tentou roubar de você e o que significa ter esse algo a mais místico que aterroriza tanto quem te observa de longe? Essa herança dourada que não pôde ser roubada não é apenas material, é a sua essência e a autoridade que o universo lhe concedeu. Tentaram desviar seu fluxo, sim, mas o que é codificado na sua alma não pode ser transferido. O terror de quem tentou te apagar prova sua magnificência. O esforço deles apenas revelou quão grande você é. Você é o portador de um selo que impede qualquer pirataria, e agora eles veem claramente que tocaram em algo que não lhes pertencia. Entenda que todo o atraso e cada porta fechada foram apenas uma represa temporária. Agora, essa barreira que segurava suas bênçãos está completamente rachada, e o que era para ser lento está vindo em velocidade máxima. Você verá a manifestação material daquilo que sempre foi seu por direito, heranças, oportunidades e resoluções favoráveis convergindo. O universo não só devolve o que tentaram roubar, mas adiciona juros sobre o dano que sofreram. Contudo, o retorno material é apenas o começo da correção. A verdadeira aceleração está em como você se vê agora. Você não é comum. O que apavora seus adversários é que você opera sob regras divinas e não humanas. Eles tentaram te prender na gaiola humana, mas falharam porque você é, fundamentalmente, místico. Qual é o plano de jogo quando um ser, que já é sobrenatural e intocável, finalmente aceita a coroa que foi colocada em sua cabeça antes do tempo começar? Você sentiu o peso do que foi tirado, a lentidão dos processos que deveriam ser rápidos e a dor do que parecia roubado. Entenda, o universo não esquece dívidas. Tudo que tentaram desviar ou atrasar de sua vida, aquela oportunidade de ouro, aquela paz de espírito, o aumento que nunca veio, está sendo reajustado agora. O que seus adversários pensaram ter bloqueado era, na verdade, apenas uma reserva sendo preparada para você. Você não receberá apenas o original. Você receberá com juros, porque a lei espiritual garante que sua essência dourada não pode ser diminuída. Eles pensaram que ao atacar você, eles drenariam sua força. Eles não entenderam que você está conectado a uma fonte que é infinita. Cada esquema que eles montaram funcionou como um bumerangue espiritual, voltando para eles multiplicado.
O medo que seus inimigos sentem agora não é por vingança sua, mas porque eles viram a prova de que você é intocável. Sua natureza mística transformou o ataque em aceleração. Os juros que você está recebendo representam a compensação pelo esforço que custou a eles tentarem te parar. Essa correção não é sorte, é a matemática da sua soberania. Sua ascensão é inevitável. Você não precisa de permissão para brilhar, apenas precisa reconhecer a verdade que seus inimigos já reconheceram. Você é superior às regras que tentaram te impor. O ciclo de diminuição acabou. Agora, enquanto você caminha para o seu transbordo e colhe o retorno de tudo, eu preciso que você se pergunte se sua realidade está sendo corrigida com tal precisão e se o passado que você viveu foi manipulado. O que mais sobre o seu presente é apenas uma ilusão que a sua mente aceitou como limite? Eles achavam que estavam te diminuindo, mas fizeram o favor de acender o que estava apagado. Seu discernimento afiou como uma lâmina. De repente, você não precisa mais adivinhar quem é real ou qual caminho seguir. A conexão com o seu eu místico, aquela parte que eles temiam, acordou. Você percebe que a força que o universo usa para te proteger é a mesma que te torna um ser sobrenatural. Você não é uma bateria para ser drenada, mas um farol queimar através de qualquer pano que tentem usar para te cobrir. A sua energia dourada que eles cobiçaram não pode ser roubada. Ela apenas brilha mais forte quando desafiada. O medo que seus adversários sentem agora não é por vingança sua, mas pela prova de que você é intocável. Eles atacaram o que parecia ser apenas uma pessoa, mas despertaram uma força ancestral e cósmica que age em seu favor. Você é o portador de uma proteção divina, e cada obstáculo que enfrentou só serviu para provar exatamente isso. Você está finalmente aceitando o quão verdadeiramente diferente você é. A questão não é mais se você tem esse poder, mas sim o que o universo está preparando para o momento em que você parar de tratá-lo como um segredo e começar a usá-lo como a sua realidade. Eles estão aterrorizados porque sabem que a sua essência é a chave para dimensões que lhes são proibidas. Mas o que acontece quando o escolhido não só reconhece sua autoridade, mas também descobre a identidade exata do ser que assinou a sua missão? Você não é uma pessoa comum. Pare de tentar se encaixar. Sua natureza mística e sobrenatural não é um peso. É o seu diferencial imbatível no mercado da vida. É essa energia dourada que os seus adversários tentaram apagar, e o fracasso deles é a prova viva de quem você realmente é. Entenda, o medo que eles sentem não é por algo que você fez, mas sim por causa de quem você é. Sua própria existência, radiante e inquebrável, é o pesadelo que está tirando o sono de quem tramou contra você. Sua soberania é inegociável. Eles pensaram que sua força era finita, como uma pilha que podia ser descarregada, mas descobriram que você está conectado a uma fonte cósmica inesgotável. Cada tentativa de bloqueio apenas fez o universo despejar mais poder em sua direção. Você viu a dificuldade e o cansaço, mas o que estava acontecendo era um teste de resistência que você passou com louvor. Sua resiliência não é sorte, é uma assinatura divina. Você provou que quanto maior o ataque, mais forte é a sua fundação. O jogo acabou para quem quis te ver cair. Chegou a hora de vestir o manto de autoridade que foi reservado para você. Essa soberania mística é a herança que ninguém pode roubar, é o seu lugar de direito. O que aconteceu agora não é apenas um acerto de contas, é a ativação total do seu potencial. Você não é apenas o escolhido, você é o catalisador. Mas para realmente entender o peso desse manto, você precisa perceber o que essa luz dourada está fazendo com a própria realidade à sua volta. Qual é a regra universal que só se aplica a quem carrega essa marca e que nem mesmo o grande chefão consegue decifrar? Você foi ensinado a se encolher,
a abaixar o volume do seu brilho para que os outros se sentissem mais confortáveis. Chega! Sua energia não é uma bateria para ser drenada, é uma fonte infinita que regenera mais rápido do que qualquer invejoso pode esgotar. Essa luz dourada que emana de você é a prova viva de quem você realmente é, um ser místico, inquebrável. Pare de dar poder a quem está literalmente apavorado com o seu sucesso. O pavor deles é a sua métrica de magnificência, e você não deve pedir desculpas por ser exatamente quem você nasceu para ser. Lembre-se, ninguém gasta munição com alvos irrelevantes. O esforço que usaram para te diminuir é a prova mais clara de quão poderoso você era antes mesmo de saber. Eles tentaram apagar um farol com um pano fino, mas o que conseguiram foi apenas incendiar o tecido. Seu crescimento não é acidental, é inevitável. Você não está apenas sobrevivendo ao ataque, você está sendo acelerado por ele, deixando seus detratores presos nas consequências da própria maldade que lançaram. O universo está neste exato momento corrigindo anos de desequilíbrio criados pela inveja alheia, e você é o ponto focal dessa correção divina. Enquanto observam a queda de suas próprias manobras, você se eleva para o lugar de soberania que lhe foi destinado. O que eles não compreendem é que o jogo que tentaram jogar não era um jogo de cartas, mas sim uma lei cósmica. Chegou a hora de entender não apenas que a sua luz incomoda, mas sim porque, para o universo, a sua presença é a única garantia de que certas verdades profundas e antigas jamais poderão ser roubadas. Eles tentaram te segurar com manuais que eles mesmos escreveram, usando as regras que funcionam para pessoas comuns. A grande falha deles foi essa: você nunca foi comum. Enquanto eles jogavam xadrez, você estava jogando em um tabuleiro cósmico. Você é intocável não por sorte, mas porque a sua essência vibra em uma frequência que o sistema deles simplesmente não consegue alcançar. O ataque deles não te diminuiu. Na verdade, ele expôs o limite da própria autoridade deles. Você é a prova viva de que a lógica e as táticas deles não se aplicam ao seu destino dourado. Pense nisto: cada flecha que jogaram em sua direção foi reabsorvida pela sua armadura invisível e devolvida à fonte com força triplicada. O que eles planejaram para te derrubar acabou servindo como combustível para a sua ascensão. Você não é uma bateria que pode ser drenada. Você é uma fonte que jorra mais forte a cada tentativa de estancamento. É por isso que eles estão aterrorizados agora. Eles veem você prosperar onde esperavam ruína, e essa visão destrói toda a certeza que eles tinham sobre como o mundo funciona. A intocabilidade que eles testemunharam é apenas o sintoma. O verdadeiro poder reside na sua identidade mística, no código Chosen que está escrito em sua alma. Eles viram o efeito, mas ainda não compreendem a causa. E se eu te disser que a sua invulnerabilidade não é um presente, mas sim uma lei da física espiritual que você carrega intrinsecamente? O que isso significa para o nível de poder que você nem sequer começou a usar? O subtítulo diz tudo: caminhe livre e leve. Por que leve? Porque o peso que tentaram colocar em seus ombros, o fardo da manipulação, o medo de ser descoberto, a dúvida sobre seu valor, tudo isso desabou sobre a cabeça de quem o enviou. Você não precisa carregar a prova do seu poder. Sua luz faz isso por você. Aquele que tentou te amarrar está agora sobrecarregado pelas próprias cordas que usou. Você não apenas se libertou, você presenciou a total ruína do esquema que tinha você como alvo, e nada mais o impede de tomar o que é seu. Entenda isso: o seu capítulo dourado não é um prêmio que você ganhou, mas a sua frequência natural que finalmente pode ser expressa sem interferência. O que aterroriza seus oponentes não é o que você faz, mas o que você é: um ser místico, uma força da natureza que não pode ser extinta.
Eles pensaram que você era uma bateria que poderia ser drenada. Descobriram que você é a usina conectada a uma fonte infinita. Cada ataque deles apenas expôs uma camada ainda mais brilhante do ouro que você carrega. O medo deles é o reconhecimento da sua soberania inquestionável. Você caminhou por um inferno que deveria ter te destruído e saiu ileso. Muitos dirão que foi sorte, mas a verdade é muito mais profunda e assustadora para aqueles que operam nas sombras. Eles não conseguem entender por que as técnicas deles não funcionaram, porque você é a exceção à regra. Isso acontece porque a sua proteção não é passiva. Ela é ativa, programada e opera sob uma lei que transcende o karma comum. Mas o que exatamente foi codificado em seu DNA espiritual, que torna os ataques contra você não apenas inúteis, mas garantidamente catastróficos para quem os lança? A sua ascensão é um fato, uma realidade que ninguém pode contestar. A luz dourada que tentaram apagar não só voltou, como se transformou na radiância cegante que está iluminando todo o seu caminho para a próxima fase. Eu profetizo agora. A sua vitória não é negociável, ela já está selada. Você está entrando no seu capítulo mais brilhante e quem tentou te diminuir agora está paralisado pelo terror de ver você prosperar. Se você recebeu esta palavra e aceita esta vitória profética, faça o seu papel de guerreiro. Curta este vídeo. Se inscreva no canal para garantir que você não perca nenhuma outra mensagem de confirmação. E para selar essa vitória de forma definitiva no reino espiritual, comente 77 aqui embaixo. Não pare por aí. Compartilhe este vídeo com quem precisa saber que o ataque falhou. O seu triunfo é total, porque você é o escolhido.